Sabe o que de fato protege as nossas liberdades? A gente ouve muito falar em direitos, mas por trás dessa palavra existe todo um sistema, uma estrutura complexa. E é justamente isso que vamos fazer aqui. Vamos, juntos, montar essa pirâmide de proteção, peça por peça, para entender como ela funciona de verdade. Para começar, vamos pegar essa frase clássica do grande jurista Rui Barbosa. Ele fala em disposições declaratórias e disposições assecuratórias. Parece complicado, né? Mas essa distinção é a chave de tudo. É como se ele nos desse um enigma para resolver, e é isso que vai guiar toda a nossa conversa. Tá, mas o que isso quer dizer na prática? Declaratório, assecuratório? Por que essa diferença é tão importante? Bom, porque ela é basicamente o motor de todo o nosso sistema de liberdades. Então vamos mergulhar nisso e começar a construir nosso entendimento do zero, lá da base. E a base de tudo, o alicerce de toda essa construção, é um princípio que a gente ouve muito falar: a dignidade da pessoa humana. E olha, isso aqui não é só uma ideia bonita, filosófica, não. A dignidade humana é o valor central do direito constitucional. É ela que diz que toda e qualquer lei, toda a estrutura do Estado tem que, no fim das contas, respeitar o valor de cada indivíduo. É o ponto de partida e o ponto de chegada. Beleza. Com a nossa base bem firme, vamos subir o primeiro degrau da pirâmide. Agora, a gente vai esclarecer dois termos que muita gente usa como se fossem a mesma coisa, mas não são: direitos humanos e direitos fundamentais. A diferença é, na verdade, bem simples de entender. Pensa assim: os direitos humanos jogam no campo internacional. Eles estão lá nos tratados, nas convenções que os países assinam. Já os direitos fundamentais são a versão doméstica disso. É quando um país pega esses princípios universais e coloca dentro da sua própria Constituição, dando a eles força de lei dentro do seu território. E isso nos traz de volta para aquele enigma do Rui Barbosa e para a distinção que talvez seja a mais importante de todas nessa nossa pirâmide: a diferença entre direitos e garantias. Vamos lá. Os direitos são basicamente as declarações, o que a gente tem. Pensa no direito à liberdade, à propriedade. São os bens, as vantagens que a Constituição diz que nos pertencem. Ok, se os direitos são o quê, as garantias são o como. Como a gente protege esses direitos? As garantias são exatamente isso. São os instrumentos, as ferramentas que a gente usa para ter certeza que vai poder exercer um direito. E se alguém, especialmente o Estado, violar esse direito, são as garantias que vão lá e reparam o estrago. Essa analogia do tesouro é perfeita para entender isso. Imagina que o direito é um tesouro valiosíssimo que uma pessoa possui. Ótimo, né? Mas de que adianta ter o tesouro se ele não estiver seguro? A garantia é exatamente o sistema de segurança. É o cofre reforçado, a chave, o alarme. Um não vive sem o outro. Um direito sem garantia é um tesouro deixado ao relento. Vamos ver isso num exemplo concreto, direto da Constituição. O direito, o quê? É a liberdade de crença. Mas como garantir isso na prática? Aí entra a garantia, o como, a proteção específica que a lei dá aos locais de culto. Ou outro exemplo, o direito ao juiz natural. A garantia para isso? A proibição de criar um tribunal só para julgar um caso específico. Percebe a relação? Um direito e sua ferramenta de proteção. Subindo mais um degrau na nossa pirâmide. Agora que a gente já sabe o que são direitos e garantias, precisamos entender as regras do jogo. Quais são as características que fazem esses direitos serem tão especiais e funcionarem do jeito que funcionam? Eles têm várias características, como a gente pode ver aí. Historicidade, universalidade, relatividade, são muitas. Todas são importantes, mas vamos nos concentrar em algumas que são chave para entender a dinâmica deles no dia a dia. Uma das mais fascinantes é a historicidade. Isso quer dizer que os direitos fundamentais não caíram do céu, prontos. Eles não são estáticos. Pelo contrário, são conquistas, resultado de muita luta social ao longo da história, e eles continuam evoluindo. E essa linha do tempo ilustra isso muito bem. Olha só a evolução. Na Idade Média, existiam as cartas de franquia, que davam direitos, mas só para grupinhos específicos. Aí, com as revoluções, a coisa se expande, até que a gente chega nas constituições mais modernas, que finalmente solidificam esses direitos para todas as pessoas, sem distinção. É uma baita jornada, né? Isso tudo nos leva a uma pergunta muito importante. Se eles são tão fundamentais, tão essenciais, isso quer dizer que eles são absolutos, que nada pode limitá-los? A resposta é não. Isso pode parecer estranho, mas é fundamental. Os direitos são relativos. Quando um direito entra em choque com o outro, por exemplo, a liberdade de expressão versus o direito à privacidade, a gente não anula um em favor do outro.
O trabalho do direito é harmonizar, ponderar, encontrar um equilíbrio para garantir que os dois sejam respeitados ao máximo. É uma balança delicada. Ok, a nossa pirâmide está quase completa. Já vimos a base, as camadas, as regras, falta a peça final, o topo. Afinal, quem são os donos desses direitos? Quem pode se beneficiar de toda essa proteção? E a resposta é: praticamente todo mundo. A lista é bem grande. Claro, os cidadãos, sejam nascidos aqui ou naturalizados. Mas também os estrangeiros que moram no país. E até os que estamos só de passagem, como turistas. E vai além. Apátridas, que são pessoas sem nacionalidade, e até mesmo as pessoas jurídicas, como empresas e associações. Claro que, no caso das empresas, por exemplo, existe uma lógica. A aplicação dos direitos depende da natureza deles. Uma empresa pode e deve ter direito à propriedade. Mas, obviamente, uma empresa não pode pedir um habeas corpus que é uma garantia para proteger a liberdade de ir e vir de uma pessoa. É uma questão de compatibilidade. E isso nos leva à reflexão final. Se os direitos são históricos, se eles evoluem com a sociedade, a nossa pirâmide não é um monumento de pedra estático. Ela é uma estrutura viva que a gente continua construindo. E fica a pergunta no ar. Quais serão as próximas proteções que nós vamos reconhecer como essenciais? Quais serão os direitos fundamentais do futuro?